Boa tarde, quinto ano. Hoje seria aula de português, mas como nós acabamos a apostila, nós vamos dar uma adiantadinha na aula de ciências. Vamos lá, continuando a falar do sistema nervoso. Nós vimos que o sistema nervoso, na aula passada, se divide em sistema nervoso central e periférico. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles hoje. Tá bom? Página 38. O sistema nervoso central possui basicamente duas regiões, o encéfalo e a medula espinhal. O encéfalo é formado pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cérebro ocupa a maior parte do encéfalo e está relacionado à memória, aos sentimentos, ao raciocínio e ao controle das diversas funções do corpo. Aí vocês vão acompanhando no desenho aqui embaixo, onde está o encéfalo, tá? E as partes que eu vou explicando. O cerebelo está relacionado ao equilíbrio e à postura, além da memória dos movimentos complexos aprendidos. Já o tronco cerebral é dividido em três partes: bulbo, ponte e mesencéfalo, e está relacionado às ações involuntárias, como os batimentos cardíacos, controle da respiração e movimentos dos órgãos do sistema digestivo. Então, cada parte dessa tem sua função própria, tá bom? A gente vê na imagem aí embaixo as partes, né? O cérebro, lá em cima falou que ele ocupa a maior parte, né, do encéfalo e está relacionado à memória, sentimentos, raciocínio e controle de algumas funções do corpo. Então, o cérebro vai ser aquela parte do comando de algumas funções do corpo. Depois, aqui embaixo, temos o cerebelo. Falou que o cerebelo está relacionado ao equilíbrio e à postura, além da memória dos movimentos mais complexos. Então, é essa partezinha aqui que é responsável pela nossa memória, pelo nosso equilíbrio, pela postura do corpo, né? A posição do corpo. Então, quando uma pessoa tem algum problema com o encéfalo, é aquela pessoa que não tem muito equilíbrio, né? Então, vai ser responsável por essas funções. O próximo, tá aqui, o tronco encefálico e aqui a medula espinhal. Lá está tronco cerebral, mas é a mesma coisa. Ele vem dividido, as partes não aparecem aqui, mas ele tem bulbo, ponte e mesencéfalo. Continuando aqui embaixo. Ah, não, esqueci de uma parte aqui também, né? E ele está relacionado com as ações voluntárias. As ações involuntárias são aquelas ações que o nosso corpo realiza independente da nossa vontade. Por exemplo, o seu coração bate independente da sua vontade. Se você falar com o coração, para de bater, ele vai parar? Ou então, bate coração? Não, é automático no seu corpo, ele vai tuco, 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 e vai batendo o tempo inteiro. O seu olho, você percebe que você está piscando? Não, é um movimento que acontece naturalmente. É diferente de você levantar o braço, você vai levantar o braço porque você quer levantar o braço. Você abaixa o braço porque você quer abaixar o braço. Você anda porque você quer andar. Se você não quiser andar, você não anda. Esses são movimentos voluntários. Agora, os involuntários são aqueles que acontecem no nosso corpo, independente de a gente querer ou não. Como o batimento do coração, o piscar os olhos, a respiração. Você está falando, você está conversando, você está fazendo dever, você vai respirando, você nem percebe. Os movimentos dos órgãos do sistema digestório. Quando você come, você não percebe que o alimento vai passando por cada órgão, que vai fazendo a digestão, que vai produzindo o bolo fecal, né, que é o cocô, vai produzindo a urina. Você não percebe isso, mas ele está funcionando dentro de você. Então, vários órgãos, eles fazem esses movimentos involuntários, que eles não dependem da nossa vontade, eles funcionam constantemente no nosso corpo. Vamos lá embaixo. Atualmente sabe-se que algumas tarefas e comandos do corpo estão mais relacionados com determinadas regiões do cérebro, havendo partes ligadas aos movimentos do corpo, partes que processam os estímulos vindos do ambiente, como som, imagens, tato,
e regiões que fazem relações de situações atuais com experiências armazenadas na memória, por exemplo. Então, tudo isso vai ser baseado nessas regiões do cérebro. A medula espinhal comunica o encéfalo com a maior parte dos nervos que vão para todas as regiões do corpo. Em casos de acidentes que lesionem a medula espinhal, pode haver a perda da sensibilidade, tato, temperatura, dor, ou perda completa do movimento dessas regiões, dependendo de onde for a lesão. Então, a medula espinhal, que é essa parte vermelhinha no desenho aqui de cima, uma lesão, ou seja, se você machucar ela, se você quebrar alguma coisa, afetar ela de alguma forma, ela vai afetar em algumas reações do seu corpo. Por quê? Porque, como falou ali, é ela que tem o contato direto com grande parte dos nervos que são espalhados pelo corpo e vão levar essas reações para o resto do corpo. Então, se eu tenho alguma coisa que corta essa ligação, eu vou impedir que as reações, né, que os nervos cheguem com as informações em parte do meu corpo. Vamos continuar falando ali que a gente vai ver o que pode causar, que ponto pode chegar uma lesão aqui na medula espinhal. Quando a pessoa perde os movimentos dos membros inferiores, suas duas pernas, ela fica paraplégica. Quando há perda do movimento dos membros inferiores e superiores, ou seja, pernas e braços, os 4 membros, ela fica tetraplégica. Então, a pessoa paraplégica, a pessoa só não consegue mais andar, mas da cintura para cima tudo funciona. A pessoa fala, a pessoa mexe com o braço e tudo. Agora, a pessoa tetraplégica, ela não consegue movimentar nada nas pernas nem nos braços. Tudo por uma lesão na medula espinhal. Olha como é sério, como é grave isso. Revestindo o sistema nervoso central, o encéfalo e a medula, existem 3 membranas chamadas meninges. Entre 2 delas existe um líquido que tem função de proteger o sistema nervoso central, CSN, ou melhor, SNC, CSN em volta redonda, né? Contra pancadas e acidentes, choques mecânicos. Mas dependendo do impacto, somente os ossos do crânio e o líquido que fica nas meninges não são suficientes para nos proteger. Por isso, é muito importante utilizar capacete para andar de moto ou praticar certos tipos de atividades de lazer, como fazer rapel ou andar de bicicleta ou skate, pois o capacete ajuda a amortecer o impacto e reduzir o risco de lesões ou de fraturas. Também não se deve pular em rios, lagos ou cachoeiras que não se conheça a profundidade, pois existe o risco de bater a cabeça em alguma pedra ou no fundo. Então, aqui dentro da cabeça, né, nós também sofremos risco, né, com alguma pancada. Ali falou que tem a membrana, que tem as meninges, que tem um líquido, mas dependendo da intensidade da pancada, isso não protege, né? Então, por isso a necessidade de usar capacetes em algumas atividades físicas, tomar cuidado, né? Quando você vai mergulhar para não bater a cabeça, né? Aquela brincadeira que muitos gostam de fazer, de cambalhota na beira da piscina. Isso daí, uma pancada na beira da piscina, te deixa na cama o resto da vida. Te deixa paraplégico, te deixa tetraplégico, dependendo do impacto. Então, é muito perigoso. Pancada na cabeça é muito perigoso. Não qualquer pancada, que às vezes criança, né, bate com a cabeça na pilastra, mas com uma certa intensidade é de alto risco. Saiba mais. A meningite, lembra que a gente falou da meninge ali em cima. Então, tem a doença chamada meningite. Vamos ver o que é isso. É uma inflamação das meninges, que pode ser causada por diferentes agentes, como vírus, bactérias, fungos. Os sintomas geralmente variam conforme o agente que está causando a infecção, mas de modo geral, a pessoa apresenta febre, dor de cabeça, rigidez no pescoço, náuseas, vômitos, fotofobia,
que é a sensibilidade à luz. Quando a luz atrapalha, você fica vendo. O estado mental alterado traz uma certa confusão, dentre outros. A meningite é uma síndrome grave e as pessoas com os sintomas devem procurar um médico o mais rápido possível. Grande parte dessas infecções pode ser evitada por vacinas disponíveis no calendário de vacinação da criança do Programa Nacional de Imunização. Saiba mais detalhes sobre a meningite, sua prevenção e tratamento nesse site aí para quem se interessar. Então, a meninge, que é aquela pele, né, que a gente falou ali em cima, ela pode ter doenças causadas por vírus, bactérias. Então, é uma doença grave porque ela pode deixar sequela. Meu filho já estudou com um menino aí no Rondon, que ele teve meningite quando ele tinha 2 aninhos. E como consequência, ele perdeu a audição. Hoje ele é surdo. Por consequência, só para vocês verem que é grave, né? Essa inflamação nas meninges. Finalzinho da 39, nós temos exercícios resolvidos. Página 40 e 41, vocês têm exercício para fazer. Façam também a página 41, lá você é o autor. Só não precisa fazer o dialogando. Tá? Vou virar aqui para a gente ver, eu esqueci de virar. Vão fazer o exercício da 40 e vão fazer você o autor da 41. Não precisa fazer o dialogando, que isso daqui depois a gente conversa, tá bom? Continuando, sistema nervoso periférico, SNP. O sistema nervoso periférico é formado por nervos e gânglios. Como estudado anteriormente, vimos que os nervos são compostos por axônio de vários neurônios reunidos e são parte do sistema nervoso que leva até o sistema nervoso central os estímulos recebidos por todas as partes do corpo. Por exemplo, ao chutar a quina de um móvel, os nervos presentes em seu pé levarão a mensagem do impacto ocorrido até o sistema nervoso central, que interpretará isso como uma sensação de dor. E também é por meio dos nervos que o sistema nervoso central envia a informação até os músculos para movimentar os pés, de preferência longe das quinas dos móveis. A anestesia é um exemplo de interferência nessa comunicação, em que temporariamente não chegam ao cérebro as sensações de dor percebidas pelos nervos. Então, qualquer pancada são os nervos que levam essa informação até o cérebro, o que vai transmitir para a gente essa sensação de dor. Né? Então, dei uma topada, os nervos vão levar esses impulsos nervosos até o cérebro, né? Até o sistema nervoso, e ele vai deixar a gente com essa sensação de dor. Mas isso é algo feito muito rapidamente, por isso não é assim, bati e tenho que esperar para sentir dor, não. É coisa no momento ali, né? Imediato. Bateu, sentiu dor, tão rápido que é essa transmissão dessa informação pelos nervos. Então, qualquer coisa que você... tomei um choque. Os nervos vão levar essa informação para o cérebro, você vai sentir aquela dor, aquele tremor do choque. Né? Alguém puxou seu cabelo, são os nervos que vão levar essa informação para o sistema nervoso, você vai ter aquela sensação, né, da dor do puxão. Agora, a anestesia, ela é usada justamente para cortar esses impulsos. Porque, por exemplo, se eu tenho que tomar anestesia, porque eu cortei minha perna, eu tenho que tomar ponto no meu corte. Eles me dão anestesia porque se não me der anestesia, a cada agulhada para costurar o meu corte, eu vou sentir toda aquela dor. Eu já estou sentindo dor pelo corte e ainda vou sentir a dor na hora de costurar o meu corte. Então, eles dão anestesia, como falou aqui. A anestesia, ela causa uma interferência nessa comunicação, ou seja, não deixa os nervos levarem essa sensação para o cérebro. Então, eu tomei anestesia ali, enquanto estiver costurando, quando eu estiver anestesiada, eu não vou perceber a sensação da dor, porque a anestesia cortou essa relação, então os nervos não mandam essa informação para o cérebro. Por isso, em alguns casos, é necessário tomar anestesia, justamente para você não sentir a dor, porque seus nervos não vão transmitir essa dor para o seu cérebro, para o seu sistema nervoso. Nós temos aí
um primeiro desenho, o sistema nervoso periférico, aí é lá o encéfalo, né, lá no nosso cérebro, e toda a nossa medula espinhal, que é esse caminho de ossinhos que a gente sente no meio das nossas costas. Dentro daqueles ossinhos passa a medula espinhal, todo aquele caminho no meio das nossas costas. Também existem os gânglios, que são pequenas dilatações, geralmente próximas à medula espinhal, que, diferente dos nervos, são formadas por agrupamentos de corpos celulares de neurônios. Como vimos no começo do capítulo, existem ações que podemos fazer de acordo com a nossa vontade, como levantar uma cadeira, por exemplo. Eu só vou fazer se eu quiser, chamadas de atos voluntários. Há outras ações sobre as quais não temos controle, como os batimentos do nosso coração. São chamados atos involuntários. O sistema nervoso periférico atua em ambas, conectando o sistema nervoso central ao restante do corpo. Então, essas ações voluntárias e involuntárias, elas são coordenadas pelo sistema nervoso periférico e conectadas, levadas até o sistema nervoso central. Hoje foi mais uma complementação da aula da semana passada, né? Aí na 42 nós temos exercícios resolvidos, tá bom? E vocês têm exercícios para fazer aqui na página 43. Qualquer dúvida é só perguntar lá no grupo, que eu vou tirando as dúvidas de vocês. Só não enrolem porque eu quero corrigir isso daí hoje ainda, tá bom? Um beijo!